Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que parece simples, né? Mas, olha, é poderosa. Os mapas conceituais. Nossa conversa vai girar em torno principalmente de um artigo ótimo da Jennifer Gonzalez, lá do Cult of Pedagogy. Ela explora as ideias da doutora Kripa Sundar, que é cientista cognitiva e, assim, manja muito do assunto. A nossa missão aqui, então, é tentar entender o que são esses mapas, por que eles funcionam tão bem para aprender, parece que bem melhor do que a gente imagina, e, claro, como usar do jeito certo. É engraçado como a gente já faz isso meio sem pensar, né? Quem nunca falou, peraí, deixa eu desenhar para explicar. Exatamente. Essa intuição, ela tem um nome, tem uma estrutura. O mapa conceitual, basicamente, é um organizador gráfico. Pensa nele assim como um jeito de ver o conhecimento sobre um assunto. A estrutura é bem direta. Você tem os conceitos-chave, as ideias principais, dentro do que a gente chama de nós. Podem ser caixas, bolhas, o formato nem é o mais importante. Aí, esses nós são ligados por linhas ou setas. Ah, sim. Isso parece familiar. Muita gente já deve ter visto ou até feito algo parecido. Chama de mapa mental, talvez? Pois é, existem nomes parecidos. Mapa mental, mapa-aranha, até diagrama de fluxo. Cada um pode ter lá suas diferenças, mas o foco do mapa conceitual, especialmente como a doutora Sundar descreve, está na relação entre os conceitos. As linhas que ligam as caixinhas, elas não são só traços, sabe? Geralmente tem palavras ali, frases curtinhas que dizem como um conceito se liga no outro. Essa é a chave. E o mais legal é que essa ferramenta, que nem precisa de tecnologia, papel e caneta resolvem, tem um impacto, assim, impressionante no aprendizado. E essa doutora Kripa Sundar, que o artigo cita, ela é referência nisso, né? Pelo que entendi, ela é cientista cognitiva e dedicou bastante pesquisa para entender por que e como eles funcionam. Ela até coescreveu um livro importante, Smart Teaching Stronger Learning, aquele da capa verde, com um cérebro, sabe? Editado pela doutora Pooja Agarwal. No artigo, a Gonzalez diz que a Sundar acha os mapas conceituais uma estratégia tão completa. Por que será que ela fala com tanta convicção? Essa convicção vem de muita pesquisa, de evidência científica forte mesmo. O artigo da Gonzalez, que se baseia no trabalho da Sundar, fala de várias meta-análises. São aqueles estudos que juntam os resultados de muitas outras pesquisas, né? E o que eles mostram é bem consistente. Em muitos casos, aprender fazendo ou estudando mapas conceituais funciona melhor que outros métodos, tipo aulas expositivas, discussões ou só reler o material. Funciona melhor como? Comparado com o que exatamente? Olha, as comparações variam, mas geralmente incluem coisas como assistir a uma palestra, participar de um debate em grupo, ler o texto várias vezes ou até fazer um resumo normal, linear. O que os resultados indicam é que os mapas conceituais podem levar a uma retenção melhor do conhecimento a longo prazo. E o mais importante, a pessoa consegue usar esse conhecimento em situações novas, sabe? Não é só decorar, é entender as conexões de verdade. Nossa, isso é forte mesmo. Mas qual que é o segredo? O que acontece no cérebro da gente quando está fazendo um mapa desses? Não é mágica, não. É ciência cognitiva pura e aplicada. O livro que a doutora Sundar coescreveu e que o artigo cita lá na página 60 explica que os mapas conceituais ativam ao mesmo tempo três processos que são, assim, fundamentais para a memória durar. O primeiro é a elaboração. Elaboração. Tipo, deixar mais detalhado, é isso? E como eles se conectam, tipo causa, leva a, é um tipo de, aumenta. Você está forçando o seu cérebro a pensar mais fundo sobre aquela relação. Esse esforço para articular a conexão melhora muito o jeito como a informação é gravada, sabe? Ela fica com mais significado e, por isso, mais fácil de lembrar. É um processo ativo de construir o sentido daquilo. Entendi. Então não é só ligar os pontos, tem que dizer como eles se ligam. Faz sentido. E qual o segundo processo? O segundo é a organização. Em termos técnicos, a gente chama de chunking ou agrupamento.
O nosso cérebro não guarda informação como se fosse uma lista telefônica gigante toda desorganizada, né? Ele procura padrões, ele agrupa coisas parecidas em pedaços, em esquemas mentais, e a estrutura do mapa conceitual, com as ideias mais gerais em cima ou no centro e os detalhes se abrindo a partir dali, ela meio que imita esse jeito natural do cérebro organizar as coisas. E isso ajuda a gente a ver o quadro geral e como as partes menores se encaixam. A informação toda fica mais fácil de gerenciar e de lembrar. Boa analogia. É tipo arrumar um armário, né? Se cada coisa tem seu lugar e tá ligada às outras, fica mais fácil de achar depois. E o terceiro? Qual é? O terceiro é a prática de recuperação. Esse é um dos princípios mais poderosos do aprendizado, sabia? Toda vez que você tenta lembrar alguma coisa, puxar da memória, essa memória fica mais forte. Quando você está construindo um mapa conceitual, você está o tempo todo se perguntando, tá, quais são os conceitos importantes aqui? Como eles se conectam? Que palavra descreve melhor essa ligação? Esse processo de buscar ativamente a informação na sua própria cabeça, mesmo que precise consultar o material de novo, é um exercício de recuperação muito forte. Fortalece o aprendizado muito mais do que só ficar relendo passivamente. Uau! Elaboração, organização e recuperação. Então, o artigo da Gonzalez, citando a doutora Sundar, realmente mostra que o mapa conceitual não é só um desenhinho. Ele mexe com essa base toda do aprendizado. Ok, então vamos desempacotar isso na prática. Se eles são tão bons assim, como a gente garante que está usando do melhor jeito? Tem alguma cilada para evitar? Com certeza tem. A doutora Sundar, pelo que o artigo diz, dá umas dicas bem práticas. E a primeira de todas é ter clareza do propósito. Antes de desenhar qualquer coisa, a pergunta é: por que eu estou fazendo esse mapa? Qual o objetivo? E por que essa pergunta é tão fundamental assim? Porque o objetivo vai definir tudo. A estrutura, o quão complexo ele vai ser, o foco do mapa. É para eu estudar sozinho, para entender um capítulo. Aí pode ser mais detalhado, mais do meu jeito. É para apresentar para um grupo, explicar uma ideia para outras pessoas, talvez precise ser mais limpo, focado nos pontos principais. É para anotar durante uma aula, tem que ser rápido, flexível. Ou é para avaliar se alguém entendeu, aí a estrutura muda, talvez já venha meio pronto. Sem um objetivo claro, o mapa pode virar só um monte de ideia jogada sem direção, sabe? Entendido. Definir a missão primeiro. Qual a próxima dica dela? Formular uma pergunta orientadora. Uma pergunta clara e específica. Em vez de tentar mapear tudo sobre, sei lá, a Revolução Francesa, que seria gigante, a dar um nó na cabeça, focar numa pergunta tipo: quais foram as causas econômicas principais da Revolução Francesa e como elas se ligaram? Essa pergunta funciona como um filtro, ajuda a escolher os conceitos mais importantes e limita o tamanho do mapa. Mantém o foco, evita aquela sensação de estar perdido, sabe? O artigo da Gonzalez tem uns exemplos visuais ótimos disso, com o tema da acidificação dos oceanos. Mesmo sem ver a imagem, dá pra gente descrever aqui para ilustrar, né? No primeiro exemplo, a pergunta era bem direta. Qual a relação entre dirigir um carro e a acidificação dos oceanos? O mapa era mais simples, né? A palavra aumenta, e esse levava à acidificação dos oceanos, com leva a. Uma linha de raciocínio focada pela pergunta. Tinha até um detalhe interessante, um outro caminho, mostrando que usar energia renovável diminui as emissões. Bem direto ao ponto. Já o segundo exemplo tinha uma pergunta mais ampla. Qual a relação entre as atividades humanas e a acidificação dos oceanos? Como isso mudou o mapa? A deixou bem mais complexo, mais abrangente. Começava com atividades humanas no centro que impactam o meio ambiente. Daí abria. O meio ambiente era prejudicado por ações negativas, como o uso de combustível fóssil, que leva à acidificação, parecido com o primeiro mapa, mas também mostrava que o ambiente é ajudado por ações positivas, como energia renovável, reciclagem, e essas ações reduzem a acidificação. Fica muito claro como a pergunta não só define o tamanho, mas direciona toda a história visual. É impressionante como uma pergunta diferente sobre o mesmo assunto geral
cria mapas tão diferentes na estrutura, no foco. Exatamente, e é aí que a coisa fica interessante de verdade. A pergunta não é só o ponto de partida, ele é o leme que guia a construção toda do mapa. Ela força a escolher, a priorizar a informação de um jeito muito específico. E nesses exemplos ficou bem claro também o ponto sobre as palavras de ligação nas setas usa, aumenta, impacta, prejudicado por. Isso leva à terceira dica prática, imagino. Sim. O uso consciente e explícito das palavras ou frases de ligação nas linhas. A doutora Sundar, como a Gonzalez menciona, admite que isso dá um trabalho extra. Ela até usa uma expressão informal no artigo, algo como é um saco ter que parar para pensar em cada palavrinha da ligação. Adoro a sinceridade. Mas por que esse saco vale a pena? Porque é justamente esse esforço a mais que transforma o mapa. Deixa de ser só um diagrama, um brainstorm visual e vira uma ferramenta de aprendizado profundo mesmo. O fascinante aqui é que, ao se forçar a dizer explicitamente a relação, não só está ligada a, mas como está ligada, você está ativando aquele processo de elaboração que a gente falou. Você está construindo o significado ativamente, tem que parar e pensar qual verbo, qual frase curta descreve exatamente a conexão entre esse conceito A e o B. Esse passinho exige um nível de pensamento muito maior do que só traçar uma linha. É aí que a compreensão se aprofunda de verdade. Entendi. É a diferença entre dizer Paris e França estão ligados e Paris é a capital da França. A segunda frase tem muito mais informação. Demonstra que se entendeu melhor a relação. Perfeito. É isso. E usar palavras de ligação muito vagas, tipo se relaciona com ou afeta, não é tão bom quanto usar termos específicos como causa, evita, é exemplo de, aumenta, diminui, é composto por. Quanto mais precisa a palavra, mais forte a conexão que você cria na mente. Claríssimo. Então temos definir o porquê, usar uma pergunta para guiar e caprichar nas palavras de ligação. Agora, como aplicar isso na prática? O artigo fala de alguns usos mais no contexto de sala de aula, mas que parecem úteis para outras áreas também. Sim, são bem adaptáveis. Um uso são os mapas de especialistas. São mapas feitos por alguém que já dominou o assunto, um professor, um mentor. A ideia é mostrar para quem está aprendendo uma visão geral, o mapa da mina logo de cara. Funciona como um roteiro visual, sabe? Mostra como as ideias se encaixam antes de entrar nos detalhes. Parece bom para dar um contexto geral, mas tem algum porém? Tem sim. A doutora Sundar alerta para o que ela chama de choque do mapa conceitual. Se um mapa desses, feito por um especialista, for muito grande, muito denso, cheio de caixinha e ligação, e você joga ele de uma vez na frente da pessoa, pode dar uma sobrecarga. A pessoa bate o olho naquela teia complexa e, em vez de clareza, sente intimidação, confusão. É a tal da sobrecarga cognitiva. E como evita esse choque? Qual a sugestão? A principal sugestão é ir mostrando aos poucos, revelação progressiva. Em vez de mostrar tudo de uma vez, o especialista pode apresentar primeiro a estrutura central, os conceitos maiores e as ligações principais. Depois, conforme vai explicando, vai revelando os próximos níveis de detalhe, as ideias secundárias, as conexões mais finas. Dá para fazer isso literalmente cobrindo partes do mapa ou construindo o mapa junto com o público passo a passo. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como apresentar informação complexa de um jeito que as pessoas consigam absorver, respeitando os limites da nossa memória. Outra aplicação que o artigo cita é usar mapa conceitual para fazer anotação. Como isso se compara com anotar do jeito normal, linear? A doutora Sundar acha que pode ser mais eficiente, mais eficaz em muitos casos. A anotação linear, aquela de escrever parágrafo atrás de parágrafo, é boa para pegar a sequência das coisas, mas nem sempre deixa claro as relações, a hierarquia entre as ideias. Com o mapa conceitual, você foca nas ideias-chave, os nós, e em como elas se conectam, as linhas com as palavras. Visualmente, fica muito mais fácil sacar a estrutura do assunto. E ela fala algo sobre a quantidade de texto, né? Sim, ela comenta algo tipo: às vezes, quando a gente escreve linearmente,
A gente se estende demais. Mapas conceituais deixam você pegar a essência das conexões com menos palavras. Elimina a necessidade daquelas frases longas, cheias de conectivos. Uma dica prática que ela dá segundo o artigo é ir fazendo uma lista de palavras-chave enquanto estuda um assunto. E de tempos em tempos, fim de um capítulo, fim de uma aula, pegar essa lista e tentar montar um mapinha, se forçando a ligar os termos de um jeito que faça sentido. É um jeito ativo de processar e revisar o que aprendeu. Gostei dessa ideia de ir construindo aos poucos. E a última aplicação que o artigo mencionou? É usar como ferramenta de avaliação formativa. Ou seja, não para dar nota final, mas para checar se a pessoa está entendendo ao longo do caminho. Uma técnica é dar um mapa meio pronto, talvez com umas caixinhas em branco ou umas linhas sem a palavra de ligação e pedir para a pessoa completar. Isso mostra rapidinho se ela pegou as relações principais entre os conceitos. Outra ideia seria pedir para comparar 2 mapas sobre o mesmo tema ou para justificar por que escolheu certas palavras de ligação. É um jeito de avaliar que foca mais em entender as conexões do que só decorar fatos soltos. Então, resumindo, o que tudo isso significa? No fim das contas, fica claro que mapa conceitual é bem mais que um desenho, né? É quase um canivete suíço para o pensamento. Ajuda a organizar as ideias com lógica, a ver conexões complexas que talvez a gente perdesse num texto longo e ainda dá um gás na memória porque força a gente a elaborar, organizar e recuperar informação ativamente. É, essencialmente, um jeito mais estruturado, mais engajado e, pelo visto, mais eficaz de aprender e pensar. Exatamente. O grande valor está aí. É simples de fazer, mas tem uma base científica sólida por trás. É acessível, papel e caneta, como falamos, mas a eficácia é comprovada pela ciência cognitiva, por como a gente realmente aprende e guarda informações importantes. É uma técnica que vale muito a pena experimentar, seja para estudar para uma prova, organizar as ideias para um projeto, planejar uma apresentação, ou até para entender melhor uma notícia complicada. As aplicações são muitas mesmo. Conceituais são tão bons para desemaranhar coisas complexas, para visualizar conexões e pegar o quadro geral no aprendizado. Será que a gente poderia adaptar essa ferramenta para além do estudo formal? Será que mapear as conexões visualmente poderia ajudar a gente a navegar nessa avalanche de informação do dia a dia, ou entender melhor sistemas complicados no trabalho, na sociedade, ou até mesmo a destrinchar desafios pessoais, sabe? Identificar causas, efeitos, soluções de um jeito mais claro, mais estruturado. Fica aí a pergunta para a gente pensar sobre o potencial dessa ferramenta tão simples, mas, tão poderosa para o nosso pensamento.